Que privilégio estar convosco, apesar da situação. Há 3 semanas atrás estive aqui, como os irmãos bem se lembrarão. Vim para uma visita rápida de algo que Deus falou em nossos corações. E estivemos com o pastor Jorge, a pastora Marcela, a Estherzinha, com vocês. E voltamos para o que nós pensamos que era uma etapa findada. Só para 3 semanas depois regressar para uma nova etapa que começa para todos nós. É um sabor, uma mistura de emoções. Sempre quisemos trabalhar junto aos pastores na Holanda. Este sempre foi o nosso sonho. Mas aprove a Deus trabalhar desta maneira. E esta semana, estando com o pastor Jorge, conversamos bastante. Oramos, choramos e agradecemos a Deus por tudo que Ele está fazendo. A vida do pastor, do nosso pastor Jorge, impacta as nossas vidas. No avião, para vocês terem uma ideia, eles testificaram para as aeromoças do Senhor Jesus Cristo. Ele teve que ir deitado devido às dores, e Deus foi tão bom que tocou no coração de uma aeromoça e passaram ele para a classe executiva. Então ele foi deitado todo o tempo. Isso é Deus quem faz. Essas coisas são milagres de Deus. E ali eles puderam testificar para as aeromoças de que o Senhor Jesus está no controle, apesar de tudo aparentemente estar sem esperança. Pastor Jorge, eu conversei com ele essa semana, e todos os domingos nós estaremos dando um informe aqui na igreja. Não vamos mandar pelos grupos por questões de privacidade, a pedido também dos nossos pastores. Pastor Jorge e a família chegaram na mesma quarta-feira no Brasil. Dali já foram direto para o hospital. Ele está internado no Hospital São Vicente de Paula, na cidade de Jundiaí, na nossa cidade. Tem toda uma equipe médica cuidando do nosso pastor. E Deus é tão bom, irmãos, mas tão bom, que o chefe da equipe médica é membro da nossa igreja aqui em Jundiaí. Pode aplaudir ao Senhor? E segundo dizem, minha filha me estava dizendo que ela tem uma amiga que é doutora nesse hospital, e essa amiga da minha filha foi aluna desse professor, desse doutor, e a amiga disse: Keila, ele está nas mãos, humanamente falando, dos melhores especialistas da região. Amém. Conversei ontem com o pastor Jorge, ele mandou saudações a todos vocês. De lá ele está orando hoje às 10 da manhã, aqui às 6 da manhã, lá, conversamos, e ele estava orando pela igreja, orando pelo culto, irmãos. Ele mandou um abraço para cada um de vocês. Receba o abraço do nosso pastor. E as informações que nos chegam é que ele está tomando soro. Ontem ou hoje ele tomou plasma, se não me equivoco. São tantas informações hoje, né? E vão colocar uma prótese na bile, é isso? Aonde ali vai fazer uma função muito importante. Mas, irmãos, conversando com o pastor Jorge, falei: pastor Jorge, o senhor é outro, a voz melhorou, o rosto está mais brilhante. É verdade. Eu falei: o senhor é outro Jorge. É o outro Jorge que nós deixamos no aeroporto. Mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Amém. Pastor, perguntaram para mim, eu quero colaborar pessoalmente com a família do pastor Jorge. Neste flyer que está aí, depois nós podemos passar para você no privado, é a conta pessoal dos nossos pastores. Eles pagaram a viagem deles do bolso, irmão. Nós vamos rever isso daí. Nós vamos abençoar os nossos pastores. Eles pagaram do bolso deles a viagem. E aqui está a pessoal, se você quiser anotar, porque tem alguns irmãos perguntando no privado, né? Nós vamos dar um minutinho, você pode tirar a foto.
E se você quiser abençoar os nossos pastores, pastor, eu não quero depositar, eu quero dar em mãos, então busque a Débora ou o Cleiton, tá? Num domingo mesmo, você pode trazer, procure a Débora ou o Cleiton, e aí estão os telefones para que você possa entrar em informação. Mas vamos continuar crendo no milagre. Amém. Amém? Os médicos, pelo jeito, falaram que vai ser um processo de alguns meses, mas o Senhor é poderoso e Ele está no controle de todas as coisas. Vamos ficar de pé? Eu sei que o Gaba já levantou um clamor pelos nossos pastores, mas todo domingo nos cultos nós vamos ter um clamor pela vida do nosso pastor, amém? E pela vida daqueles que estão enfermos, pessoas que estão enfermas, nós vamos clamar a Deus por você também. Nós vamos te ungir com óleo, conforme o mandamento da palavra de Deus, porque a Bíblia diz: está alguém entre vós enfermos, chame os presbíteros da igreja, os anciãos. Ali o termo é presbítero, ancião, são sinônimos no Novo Testamento, e unja-o com azeite. A unção do azeite é um símbolo do Espírito Santo. O azeite não tem poder curativo, ainda que no Antigo Testamento sim usava para isso, mas é o símbolo do Espírito Santo. Se você quiser visita na tua casa, respeitaremos todas as normas, nós vamos te visitar, vamos impor as mãos sobre você. Os presbíteros também estão dispostos, a liderança está disposta, vamos juntos trabalhar para o Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Levanta as tuas mãos para o céu e ore em nome de Jesus pela vida do nosso pastor Jorge. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora pela vida do pastor Jorge, e obrigado a Deus pelo que o Senhor está fazendo. O Senhor preparou uma aeromoça que cuidou dele todo o trajeto. O Senhor preparou uma equipe médica lá em Jundiaí que está cuidando dele. O Senhor preparou os doutores, o hospital, o leito, e nós cremos que o Senhor está no controle. Obrigado pela vida da pastora Marcela, pela Estherzinha, obrigado pela vida da Débora, do Cleiton, obrigado pela vida da igreja Vida Plena, obrigado pelo pastor Ezequias em Jundiaí, que se prontificou a cuidar do teu servo. Obrigado a Deus pela tua graça, e nós clamamos por um milagre na vida do pastor Jorge. Se é através da medicina que o Senhor quer se glorificar, amém, assim seja. Nós cremos na cura, e cremos também, Senhor, que o Senhor orienta os médicos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos dar um aplauso ao Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, amém. Podem tomar os vossos assentos. Glórias a Jesus. Minha família manda saudações. Está comigo a minha filha mais velha, a Keila. Vocês sabem que a Keila mora aqui, e a minha família está vindo a semana que vem. A minha esposa, a minha outra filha, a Daça, que está na Escócia estudando, e a minha sogra. Eu ando com a minha sogra. É uma espécie de Ruth ao contrário, né? O livro de Ruth. Vocês vão conhecer minha sogra. Elas estão vindo porque nós já tínhamos esta viagem marcada, irmãos. Olha como são as coisas. Há tempos que nós temos essa viagem já comprada, porque viríamos para a dedicação da Estherzinha, e o pastor Jorge ia fazer um agradecimento pelos 2 anos que estivemos atendendo. Então a minha família chegará, estaremos aqui alguns dias, e de agora nós entramos num processo. Depois eu tenho uma reunião com os obreiros, que nós precisamos conversar alguma coisa. Mas recebam saudações da minha esposa, a irmã Maria, da Keila, que está aqui conosco, a Adassa, a minha sogra Loida. Que Deus abençoe em nome de Jesus, amém. Vamos à palavra de Deus. Quantos aqui já se cansaram? Alguém aqui já dormiu dirigindo? Tiveram essa experiência? Essa má experiência? Eu tive essa má experiência. Eu estava numa igreja, longe de casa, e eu gosto de dormir em casa, irmãos, eu gosto de dormir na minha casa. E eu falei, eu vou pegar o carro, e a Keila era pequenininha, acho que a Keila tinha 2 anos, a Daça recém-nascida, e fomos visitar uma igreja, e na volta, tudo bem, chegando, irmãos, assim, eu acho que menos de 500 metros de casa. Irmão, eu apaguei com os olhos abertos. Não é assim? Você dorme quando você está cansado com os olhos, obrigado Lagares, com os olhos abertos. Eu só sei que a minha esposa gritou e por inércia eu freiei, irmão, mas a gente estava entrando já numa casa, cansado. O cansaço, ele
ele é traiçoeiro. Tem muitas pessoas que pensaram que puderam lidar com o cansaço e não conseguiram. Mas quando você está cansado e você também coloca metas, né? Eu tenho que superar isso, eu tenho que chegar. Nesse momento de tomar decisões, nós precisamos de orientação. E como é bom quando você está cansado, existem umas pessoas te animando. Vamos que você vai chegar lá, vamos juntos, eu vou te ajudar, eu vou caminhar com você a seguinte milha, eu vou estar do teu lado, eu vou te apoiar. No ano de 2014, na cidade de Glasgow, estava o maratão, o famoso maratão de Glasgow, em 2014, e havia uma promessa entre as maratonistas ou maratonianas, as femininas. Era uma mulher, uma atleta do país de Namíbia, e o nome dela era Beata Naingambo. Mas aconteceu algo surpreendente. Vamos ver o vídeo. Essa imagem deu a volta ao mundo e o título era A Atleta que Chegou, mas com muito esforço. Ela tinha se preparado para este momento, mas no último trâmite, ela começou a sentir câimbras e começou a passar mal. E o público vendo tudo isso e começaram a aplaudir e animar, dizendo: vamos que você pode, você se preparou para esse momento, você vai chegar lá, você está cansada, mas você se preparou. Mas o público não podia entrar dentro da corrida, não podia fazer outra coisa senão animá-la desde fora da corrida. E quando ela divisou a meta, foi quando ela teve mais cãibra, e foi quando ela pensou que ela não chegaria. Vocês viram que no momento ela balançou e parou, e o público dizendo: vamos, vamos. E ela, quando chega na meta, ela se joga, e todo mundo viu isso. E quando eu estava orando pelo culto de hoje, eu fui para Juízes capítulo 8, versículo 4. É Gideão quem está vindo de uma batalha. Ele está cansado, mas ele não pode dar-se ao luxo de parar. Sabe quando você está cansado de uma situação, mas você não pode dar-se ao luxo de parar? Você não pode desistir. Tem muitas pessoas dependendo de você. Tem muitas pessoas que estão olhando para você. Tem muitas pessoas que estão esperando uma palavra de ânimo. E é tão difícil cuidar dos enfermos quando estamos na UTI. Assim que Gideão vinha da grande batalha com os madianitas, depois de toda a seleção que Deus fez, deixou só 300 na mão dele. Agora ele tinha que perseguir a outros. E depois, quando chega no capítulo 8, versículo 4, diz que Gideão chegou ao Jordão. Jordão é lugar de milagres. Jordão é lugar de presença de Deus. Foi no Jordão que Josué disse aos sacerdotes: toquem primeiro os sacerdotes e o rio vai se abrir. Foi no Jordão que Eliseu e Elias passam e o Jordão se abre. Jordão é lugar de milagres, mas nesse momento não tinha milagres, só tinha história.
E sabe quando no meio do cansaço você está no lugar de milagres, mas não há milagre, só tem história? Você tem que lembrar que aquelas histórias que aconteceram para algo serviram, mas nem sempre o Jordão vai se abrir, mas nem sempre estarão os profetas. E aí você terá que livrar as suas batalhas. Eu imagino a mente de Gideão quando ele vê o Jordão. Talvez ele lembrou do que aconteceu lá atrás no livro de Josué. Não tinha muito tempo que tinha acontecido aquilo. Ele lembrou das promessas, mas agora ele só tinha promessas, ele não tinha milagres. E quando você se move só pelos milagres, é um problema, porque o dia que os milagres não acontecerem, você começa a duvidar da presença de Deus. O dia que o Jordão não abrir, Deus parece que deixa de ser Deus. O dia que não chegar aquilo que você espera, Deus parece que te abandonou, porque nós vivemos numa geração líquida, numa geração cômoda, aonde tudo chega às nossas mãos, aonde tudo está muito fácil, e nós estamos vivendo uma transição de geração. Gideão chegou ali e diz que ele passou com os 300 homens que com ele estavam, e diz assim, cansados, mas ainda perseguindo. Cansados, diz, mas ainda perseguindo. O problema é que Gideão chega, ele anima todo o seu exército. O problema vinha depois. Os da tribo de Israel começaram a dizer, você já tem os inimigos na tua mão para que eu te dê ajuda? É muito difícil quando nós encontramos oposição dentro e não fora. Os maiores problemas que teve Jesus com a autoridade não foi fora. Os de fora reconheciam a autoridade de Jesus, foi dentro, que por certo foram os líderes religiosos que o crucificaram. Assim que Gideão diz, eu ainda não tenho tudo, mas eu tenho que prosseguir. Eu ainda não tenho os reis que vocês estão me pedindo, mas eu tenho que prosseguir. Vocês não querem me ajudar? Tudo bem, mas quando Deus me der o que Ele prometeu que dar, então vocês vão ter que ver o que vão fazer. Não permita, irmãos, que pessoas que estão tentando atrapalhar as tuas metas, pessoas tóxicas, eu costumo dizer, pessoas que têm o ministério do gambá, chega, solta o problema e vai embora, mas deixa o problema com você. Pessoas que semeiam germens no teu coração, pessoas que trazem consigo sempre uma segunda intenção por detrás, e Gideão percebeu isso. Só que ele tinha que cuidar dos 300 dele. Irmãos, você tem que cuidar de pessoas que Deus entregou nas tuas mãos, porque tem pessoas que não vão te acompanhar, irmãos. Tem pessoas que não vão andar com você. Tem pessoas que não vão aceitar a tua liderança, não vão aceitar o teu ministério, não vão aceitar a tua família, não vão aceitar você como você é. E a pior coisa é quando a nossa felicidade está nas mãos dos outros. É a pior coisa quando nós não temos decisões sobre as nossas vidas. Assim que Gideão diz para o exército, eu imagino o exército, mas Gideão, nós já tivemos uma vitória, vamos parar? Falou, não podemos parar, a vitória ainda não foi completa, nós precisamos seguir. Enquanto eu orava para o culto desse domingo, todo o contexto que nós estamos passando como igreja, irmãos, vida plena, eu acho que nós levamos pelo menos 3 ou 4 anos cansados, pelo menos. Sai de uma, entra de outra, sai de uma, entra de outra, sai de uma, entra de outra. Mas essa é a vida da igreja, porque quando nós estamos dentro, vem um visitante. Tem alguém que nos está visitando pela primeira vez hoje na igreja? Temos algum visitante que vem pela primeira vez? Não? Tá, vem um visitante, ele não sabe de nada, então tudo é bonito.
Mas família não. Família sabe o que está passando dentro. E isso é igreja. E eu vim orando dizendo: Senhor, nós levamos muito tempo assim. Deus está colocando no meu coração uma palavra sobre o momento de repousar a arca. A arca já está buscando lugar para repousar, irmãos. Mas isso é tema para outro dia. E Gideão olha os seus soldados e fala: não, vocês não podem parar. E eu quero soltar uma palavra para você, querido esposo, querida esposa, líder, irmão, irmã. Há momentos de cansaço que você vai ter que pegar as rédeas e falar assim: não, isso não pode parar. Você vai ser criticado, você vai ser mal interpretado, mas você tem que tomar postura. E as posturas traem consequências. Então você vai ter que ser como Gideão, falar: não, nós vamos seguir. Irmão, o cansaço físico a gente resolve com uma boa noite de descanso. Eu, graças a Deus, onde eu deito eu durmo. Não tenho problema, irmão. Eu deito e durmo. Minha esposa fala assim: mas como é que você pode dormir com esse montão de problema? Eu falo: não sei. Só sei que eu durmo. Não é que eu não me preocupo com os problemas, mas eu entrego nas mãos de Deus. Falo: Senhor, eu preciso descansar para seguir o dia de amanhã, me ajude. Então o cansaço físico você resolve com uma boa siesta, Joaquim. Mas e o cansaço espiritual? Há 7 anos atrás caiu um livro na minha mão que se intitula Enchendo o Tanque Vazio. Não sei se está este livro. Enchendo o Tanque Vazio, Wayne Cordeiro. Eu aconselho você a ler esse livro. Esse Wayne Cordeiro é um pastor que caiu em burnout. Essa palavra está sendo muito normal nos nossos dias. Você viu que o povo está irritado e não sabe por quê? Eu estava falando antes para minha filha uma situação que ontem houve no trânsito. O povo está irritado, irmãos. Carro do ano, casa do ano, tudo do ano, mas estão impacientes. O que está acontecendo? E se nós não cuidarmos, a gente também fica assim, fica irritado, amargurado, cara de limão, não tem alegria para nada, sempre, eu costumo dizer, sempre bufando, não? Vocês sabem o que é bufar, né? Sempre, essa cara que fica bufando. Tudo bem que de vez em quando a gente tem as nossas perrengas, né? Tudo bem que de vez em quando nós temos mas pessoas que todos os dias estão assim. Aí você vê e fala: mas por que você está assim? A pessoa fala: eu não sei porque eu estou assim. É porque está cansado. Wayne Cordeiro, ele era pastor de uma igreja e detectaram burnout. E a liderança falou: o senhor vai se ausentar por 1 ano. Nós vamos cuidar do Senhor e da igreja. No mesmo período, um outro pastor de uma outra igreja teve o mesmo problema, só que o pastor não aceitou o outro pastor. Depois de alguns anos, o Wayne Cordeiro sai do burnout, volta ao pastoreio da igreja e escreve esse livro, Andando com o Tanque Vazio? É uma pergunta. Andando com o Tanque Vazio? Aí ele volta a pastorear e escreve esse livro que tem ajudado muitos pastores. Este livro caiu na minha mão depois que um pastor que passou por burnout, ele viu sinais em mim e falou: olha, Sidney, você está com sinais de burnout. Eu falei: eu? Estressado? Não é possível. Não, você está assim. Eu vou presentear esse livro para você, mas com uma condição: depois você tem que entregar esse livro para o outro pastor que está em burnout. Irmão, esse livro já deve estar na mão de 10 mil pastores já. Rodando. Então, irmão, ele fala no livro: o problema é o cansaço espiritual, porque ele era um líder, ele era um pastor. E o que a gente faz com o cansaço espiritual? Quando você está desorientado, perdido, quando você não sabe o que fazer, quando você não sabe para onde ir, os líderes nos cansamos. Tinha uma imagem a eles, semana passada eu estava tratando com um líder, não era aqui não, tá? Eu cheguei na segunda-feira. Minha semana foi muito interessante. Vocês estão vendo eu tossindo, eu tenho rinites, tá? Vocês sabem o que é rinites, né?
já orei para Jesus me curar, já me ungiram com azeite, e não vai embora, irmão. Então tá bom, vamos ficar com a renite. Então você me viu tossindo por causa disso. Mas eu estava tratando com uma família, e o pastor me dizia: pastor, eu estou muito cansado, eu não aguento mais. E eu falava para ele: não, companheiro, vamos juntos. Ele falou: não, eu não aguento mais. E o pior de tudo, pastor, é que a minha igreja não me entende, porque eles esperam que nós sejamos super pastores. O pastor tem que estar para todo mundo com uma cara bonita, né? Sorrindo, cheiroso, todo recebendo todo mundo, levando para cima, levando para baixo. Mas o pastor também se quebra, a família também se quebra, a igreja também se quebra. E quando eu pensei nisso, eu pensei: o que nós podemos fazer com gente que está assim? Porque os líderes também se cansam. Davi uma vez se cansou, das muitas vezes. No segundo livro de Samuel, capítulo 21, versículo 15, diz que os filisteus fizeram guerra contra Israel, e desceu Davi. Agora Davi desce para a guerra, ele aprendeu lá atrás, né? Porque na época da guerra não era para ficar no palácio. Então ele aprendeu, falou: não, agora eu vou cumprir com a minha função. Ele desce para a guerra, e diz que os filisteus pelejaram contra Israel. Davi foi com seus soldados, lutaram contra os filisteus, e disse, e Davi não ficou cansado, ele ficou muito cansado. Aí um dos seus obreiros viu que estava acontecendo algo. Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze da sua lança era de quase 4 quilos, estava cingido uma armadura nova. Esse disse que mataria Davi. Eu vou matar esse líder, porque Jesus disse: ferirá o pastor e as ovelhas se dispersarão. Os pastores não é que somos super queridinhos de Deus, mas a liderança está no alvo. Graças a Deus que Deus tocou no coração do nosso pastor para que pudéssemos vir estar com vocês. Nós não somos a solução para vocês, nós não somos a resposta para vocês. Mas se todos juntos, existe um livro de Charles Swindoll que se intitula Me dá outro tijolo. Muito interessante esse livro, eu recomendo para vocês. Me dá outro tijolo, porque junto nós podemos fazer a obra de Deus. Davi se cansa e muito. Isbi-Benob queria matá-lo, e Abisai, filho de Zeruia, versículo 17, socorreu Davi, atacou o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais o Senhor sairá conosco à batalha, para que a lâmpada de Israel não se apague. Agora os líderes que cuidaram do líder, foram os liderados que cuidaram do líder. Nunca mais você vai sair, você está cansado. Irmãos, o que a gente faz com pessoas cansadas dentro da igreja? Se nós não cuidarmos, a gente vira uma máquina de fabricar, desculpa a expressão, de fabricar pessoas, irmãos. Só estamos preocupados no que você pode dar para a igreja. O dia que você não puder, o problema é teu, Deus vai mandar outro. O que nós vamos fazer com esse casal que se está quebrando o casamento deles? Ah, não serve mais. O que nós vamos fazer com esse jovem que está lutando com seus sentimentos, talvez opostos inclusive? O que nós vamos fazer com esses obreiros que também se cansam? O que nós vamos fazer com os irmãos que estão desgastados? Era mais fácil não termos problemas, mas a verdade é que nós temos. E se abrirmos o coração um pouquinho mais, nós vamos encontrar que tem muita gente cansada dentro da igreja, querendo não congregar mais, e nem sabe por quê. Não é porque não ama a vida plena, é porque algo aconteceu, algo quebrou no caminho, algo quebrou no processo. Será que não tem um gigante querendo te matar? E você nem se dá conta, porque Isbi-Benob falou assim: eu vou matar Davi. Só que Abisai entrou e falou: não vou deixar não. Então, irmão, se você vê que alguém está cansado, quando você vê um homem ou uma mulher de Deus cansado, tenta separar o cansaço da pessoa. No cansaço eu quase matei a minha família, dirigindo com os olhos abertos, mas a minha mente apagou. Então, se você vê um homem ou uma mulher de Deus nesse momento de crise na vida dele, fazendo o que você nunca pensou que ele ou ela faria. Uma vez Moody estava pregando, e numa das suas campanhas estava um homem buscado pela polícia. Pegaram o homem na campanha de Moody
E depois falaram para Moody: o que você tem a dizer desse homem que estava na tua campanha? Ele diz: ali eu, se não fosse a graça de Deus. Ali eu, se não fosse a graça de Deus. Paulo, nos livros dos profetas menores, me foge a memória, mas ele diz assim: ai de ti que aplaudisse no dia da queda do teu irmão. Está falando de Efraim. Ai de ti. Então o que nós vamos fazer com as pessoas? No mundo empresarial, os irmãos aqui que trabalham com empresa sabem que é normal, né? Eles veem assim: vamos ver que hora nós vamos eliminar essa pessoa para pegar o lugar dela. Isso é normal lá fora. Mas quando nós viemos para a igreja, nós começamos a olhar que tem muitos líderes cansados. Filemão, capítulo 1, versículo 8. Paulo diz assim, Filemão, capítulo 1, versículo 8. Paulo diz assim, Paulo falando a Filemão sobre Onésimo: pelo que, embora tenha em Cristo plena liberdade para te mandar o que convém, disse o versículo seguinte, o 9, diz: todavia prefiro rogar-te por esse teu amor, sendo eu como eu sou. Uma coisa era o Paulo que começa a jornada cristã. Agora ele diz: Paulo o velho, Paulo o cansado, e ainda por cima prisioneiro do Senhor. Eu estou na cadeia, Filemão. Foi lá que ele gerou Onésimo para Cristo. Paulo estava dizendo: olha, essa é a minha condição agora. Meu corpo está envelhecendo, eu estou cada vez mais acabando. Mas o mesmo Paulo diz: só que tem uma coisa, o homem interior se renova a cada dia. Amém. Então Deus se renova a cada dia, meu querido irmão e minha querida irmã. Vamos terminando. Filipenses 4:2. Havia duas líderes na igreja em Filipos, mulheres de Deus. Uma se chamava Evódia e outra se chamava Sintique. E Paulo diz assim: rogo a Evódia, rogo a Sintique, que sinta o mesmo no Senhor. O versículo seguinte diz assim, o 3: e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com outros cooperadores cujo nome estão no livro da vida. O que aconteceu ali? Evódia tinha o seu grupinho e Sintique tinha o seu grupinho. Talvez elas começaram bem, viviam tomando café junto em casa, viviam orando juntas, mas em algum momento houve algo que a Bíblia não nos diz o que é. Só que esse algo afetou a igreja. Senão Paulo não diria. E Paulo não as expôs. Paulo diz: companheiro, Clemente, aí tem uma situação com duas mulheres de Deus, viu? Elas estão agora meio brigadinha, né? Porque acho que mulher briga de vez em quando, né? Discute, tem essas coisas, homem também. Fala: elas tiveram aí um arranhão entre elas, companheiro, mas o ministério dela não acabou por causa disso não, viu? O ministério delas não terminou só porque elas tiveram uma crise no relacionamento, uma crise relacional. Só que isso está afetando a igreja, porque quando nós temos Evódias e Síntiques dentro da igreja, pessoas que têm influência, pessoas que conseguem chegar a outros, pessoas que estão em eminência, mas quando há problemas internos, isso começa a afetar a igreja. São líderes que se cansaram. O que aconteceu com Evódia e Sintique? Paulo foi muito sábio, ele diz: Clemente, ajuda essas mulheres, porque elas trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com outros cooperadores, cujo nome, olha o verbo está no presente, que lindo, diz estão, não é estarão, estão no livro da vida, salvação presente, né? Não vamos nem entrar nessa história agora, mas vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus por esse momento. Existem promessas para aqueles que permanecem fiel. Eu não sei se você está como aquela atleta que quase desistiu vendo a meta estava ali. Se ela tivesse parado ali, ninguém poderia ter feito nada por ela, e ela não chegaria à meta. Mas ali estavam os outros, o público aplaudindo-a, animando-a. Será que não é hora de dar um tapinha
na costa do irmão e falar: você vai poder, você vai sair dessa. Será que não é hora de nós usarmos a mão que Deus nos deu, não para empurrar ninguém para o barro, mas para tirar de lá? Será que não é hora de começar a animar uns aos outros no Senhor? Faz quanto tempo que você não toma um café com aquela pessoa? Nós brasileiros usamos essa expressão, né? Vamos tomar um café. Na verdade nós estamos falando assim: vamos conversar. Mas existem promessas para pessoas que permanecem fiéis. Lucas 9:32, por exemplo, diz que Pedro e os seus companheiros, Tiago e João, estavam caídos de sonos. Mas olha, diz assim: ora, Pedro e os que estavam com ele se haviam deixado vencer pelo sono. Despertando, porém, viram a sua glória e os dois varões que estavam com eles. Eles estavam rendidos de sono, mas permaneceram despertos, porque nós precisamos ver algo aqui. Essa tua luta, ela tem um fim. Tudo que acontece aqui vai passar, em nome de Jesus. Seja paciente com você. Eu conheço pessoas que se martirizam demais, se autoflagelam demais. Eu estou falando no emocional. Se quebram demais. Colocar aqui uma lista que ninguém espera dela, mas ela quer chegar lá. Essa lista inalcançável. Aí ela fica frustrada, decepcionada, depressiva. Eu estou falando da pessoa. Aí ela não consegue sair dali, só para que quando ela possa chegar assim, Jesus falou assim: mãe, eu não pedi isso para você, foi você que se meteu aí. Vamos para Apocalipse 3:7. É a igreja em Filadélfia. Jesus diz assim ao anjo da igreja em Filadélfia. O anjo era o pastor. Diz assim: escreve isso, diz o que é santo, verdadeiro, tem a chave de Davi, abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Escuta, Deus tem o controle da tua situação nas mãos dele. Amém. Pastor Jorge me disse uma coisa ontem, que ele estava falando para a aeromoça a 10 mil metros de altura, porque claro, ele se identificou como pastor. E a aeromoça ficou assim, olhando para ele. Ele diz assim: eu estou nas mãos de Deus. Ele tem a chave, ele abre e ninguém fecha, ele fecha e ninguém abre. Mas olha o versículo seguinte: eu sei as tuas obras. Eu coloquei uma porta diante de ti. Essa porta vai se abrir. Acredite no Senhor, essa porta vai se abrir. Confie no Senhor. Deus, Ele tem portas para você, mas talvez não é a porta que você quer, que você espera, que você deseja. É a porta dele. Está sendo online esse culto? Tá. Irmãos, eu já tinha perdido a esperança de vir trabalhar com vocês. E de repente Deus, de uma maneira que não entendemos, claro, abriu uma porta. Não sabemos como será daqui para frente, porque eu venho com muito temor e tremor. É um momento muito delicado para nós. O que vocês acham do meu sapato? Vou subir aqui para vocês verem. O que vocês acham? Que é do pastor Jorge. Porque eu vim tão rápido que eu falei: chegar lá eu compro um sapato. O outro sapato furou, né? O sapato do pastor também fura. Eu falei: não, chegar lá eu compro. Cheguei, mas não deu tempo. Aí eu estava saindo, o Jorge falou: usa esse. Eu falei: mas é o teu sapato. Ele falou: vai acostumando. Aí eu falei: quem estava lá naquele dia? O Luiz? Não, sim, creio que era o Luiz. Aí eu falei para ele: pastor, a sandália de Moisés é muito grande para Josué. Aí ele falou assim: mas Deus adapta o pé de Josué nas sandálias de Moisés. Amém.
Ele é lindo, né? Nosso pastor é lindo. Aí diz assim, vamos terminar. Lucas? Não, desculpa, deu nome? Felipe. Felipe? Vera. Olha o que Deus diz assim. Embora tendo pouca força, vocês não negaram meu nome. Amém. Olha o que Deus diz para vocês. Amém. Olha o que Deus diz para o Lucas, né? Alessandra. Olha o que Deus diz para o Santinho. Olha o que Deus diz para o Sidney, para a Márcia, para a Débora, para o Cleiton, para Joaquim, para o Bruno, para o grupo de louvor, para nós que estamos aqui nesta tarde, para minha linda. Vocês têm pouca força. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. E é isso que o diabo tem raiva, porque nós temos pouca força, mas a gente não nega o Senhor. Amém. Eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. E que por fim será levantado da terra. Amém. Vinde a mim, disse Jesus em Mateus 11:28, todos que estáis cansados. Tem alguém nesta manhã, nesta tarde, que quer reconciliar com o Senhor, aceitar a Jesus como seu Senhor? Alguém que quer voltar para os caminhos do Pai, para os braços de Deus? Está cansado de dar cabeçada, cansado de tentar em outros lugares, cansado de... Eu falei essa semana para uma pessoa que está cansada de relacionamentos. Eu falei, será que já não é hora de você provar com um único varão que não vai te decepcionar? Amém. Será que não é hora? Fecha os teus olhos comigo. Coloca a mão no teu coração. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pesado que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Sim, Jesus. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, Não haja fruto e na o vide. produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Isaías 40:29. Ele fortalece o cansado. Isaías 40, versículo 29. Ele fortalece o cansado. E escuta isso. E multiplica as forças. Ele está multiplicando as tuas forças nesse momento. Cansado, mas ainda prosseguindo.
Arrebentado, mas eu chego lá. Amém. Destruído, mas eu chego lá. Quebrado, mas eu chego lá. Criticado, mas a gente chega lá. Igreja pequena, a gente chega lá. Amém. Em nome de Jesus, vá para a tua casa com as forças renovadas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a renovação de Deus na tua vida espiritual, física, no teu casamento, no teu relacionamento, no teu trabalho, aí onde você mora, as decisões que você tem que tomar nessa enfermidade. Receba de Deus as forças para seguir. Quantos podem dizer amém? Amém. Aplauda ao Senhor.